Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com a sua unidade, com o seu trabalho? Espero sinceramente que sim. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Joseph Smith, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 26, que podemos aprender dessa lição. Esse fala o relato de Joseph Smith e a primeira visão, na qual ele viu o pai e o filho. E desde já deixando bem claro que o objetivo desse vídeo não é o de falar mal nem de criticar as outras e demais religiões, apenas prestando testemunho a respeito da veracidade do Evangelho. E eu tenho também esse testemunho que eu sei que Joseph viu o pai e o filho. E Joseph Smith fez um relato devido às inúmeras perseguições que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, que na ocasião, no ano de 1838, ela tinha 8 anos de organizada, ou seja, de existência, e ainda não tinha as milhões de pessoas que possui hoje em dia, mesmo assim estava sofrendo perseguições. E ele e deixamos bem claro, né, que a intenção desse capítulo, desse testemunho dele, assim como nós hoje em dia, realmente não é o de atacar e de detonar nenhuma igreja ou nenhuma religião específica. Na igreja aprendemos as consequências do pecado, a necessidade do arrependimento e de seguirmos o exemplo, os ensinamentos e os mandamentos de Jesus Cristo. E nós respeitamos as demais religiões, como vemos na 11ª regra de fé, que diz bem assim: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Nós realmente na igreja temos o princípio, baseado nessa 11ª regra de fé, que nós devemos realmente respeitar todas as outras religiões, todas as formas de crença, todas as formas de adoração a Deus. Realmente devemos respeitar, porque Deus deu livre-arbítrio e do mesmo jeito que nós temos o direito de exercer, as outras pessoas também têm o direito de exercer. Nós não ficamos fazendo publicações. Você pode perceber que desde que eu comecei as gravações nesse meu canal, que eu não fico falando mal de nenhuma igreja específica. Existem coisas que a gente não concorda, tem pontos de vista diferentes, é claro que sim. Porém, nós devemos nos respeitar uns aos outros, que conversando a gente se entende e não vai haver tempo para discórdias ou coisas do tipo. E voltando ao relato de Joseph Smith, ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, ou seja, já mais de 200 anos atrás, na cidade de Sharon, condado de Windsor. E a sua família era formada por ele, claro, seu pai Joseph Smith Sr., ele era Júnior, sua mãe que se chamava Lucy Smith, Mac era seu sobrenome de solteira, e seus irmãos Alvin, Hiram, Samuel Harrison, William e Dom Carlos, e suas irmãs Sofronia, Catherine e Lucy, mesmo nome da mãe, inclusive. Então, eles haviam se mudado para Palmyra, estado de Nova York, quando Joseph Smith tinha cerca de 10 anos de idade, e uns 4 anos depois se mudaram para Manchester, condado de Ontário. No decorrer do segundo ano após a mudança para Manchester, iniciou-se uma verdadeira guerra entre as religiões, porque cada uma dizia que era certa, que era correta, e procurava, claro, buscar mais pessoas para terem
lá na sua igreja, claro. E mesmo as pessoas tendo amor, cada uma pelas suas religiões, as brigas e discussões eram frequentes e logo as disputas eram inevitáveis e a grande e terrível era a situação. Até hoje a gente vê isso, né? A gente vê igrejas que ficam brigando uma com as outras, gente que fica fazendo vídeos e publicações. Eu mesmo, ano passado, cheguei a ter a situação de alguém vir aqui no canal para ficar querendo perturbar, fazendo comentários e tudo. Eu não discuti, apenas apaguei os comentários e bloqueei esse usuário porque infelizmente eu não tive outra alternativa, que é assim que nós devemos fazer. Quando alguém quer discutir qualquer assunto, a gente deve evitar porque a gente viu que a discórdia é do Senhor. Ah, mas não pode conversar? Sim, pode e devemos conversar, mas devemos conversar em espírito de oração, em espírito de amor e união e carinho, não para querer satisfazer nosso ego pessoal ou uma satisfação individual. A gente deve falar do Evangelho para as pessoas com amor na intenção de ajudar. E pessoas com intenção de querer perturbar, não só a igreja, como outras religiões, isso sempre existiu e vai continuar existindo até o dia da segunda vinda. Mas, como Jesus falou, nós não devemos jogar pérolas aos porcos, ou seja, nós não devemos dar espaço para brigas, contendas, discussões de nenhum tipo. Não é a intenção de Deus isso. E as brigas estavam realmente grandes, terríveis. Vamos ver lá em Joseph Smith História, no capítulo 1, vamos começar lendo o versículo 7. Nessa época, eu estava com 14 anos de idade. A família de meu pai fora convertida à fé presbiteriana e 4 deles uniram-se a essa igreja, a saber, minha mãe Lucy, meus irmãos Hiram e Samuel Harrison e minha irmã Sofronia. Existe, claro, ensinamentos e bons costumes e boas práticas nas outras religiões, mas Joseph estava inquieto, pois ele refletia e pensava em toda aquela situação que estava acontecendo e em qual religião ele deveria se unir, porque uma igreja, claro, falava bem de si, mas não bastava só isso, eles achavam que tinham que ficar atacando uma às outras e ficavam um procurando o erro no outro. Eles não procuravam realmente falar a verdade por completa e por isso que ele estava com aquela fome do Evangelho, como havia profetizado o profeta lá no Velho Testamento que haveria nesses últimos dias. E aí Joseph, ele estava assim, poxa, agora o que eu faço? A quem eu devo seguir? A quem eu devo me inspirar? A quem eu devo me filiar? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para sair dessa dúvida? Como que eu devo agir? Foi então que ele teve a inspiração de pegar e ler quem? A Bíblia Sagrada, e ele, ao estudá-la, ele chegou no capítulo de Tiago, um grande apóstolo que deixou uma epístola. O livro de Tiago, sempre costumo dizer, é um livro pequeno, tem poucos capítulos, porém tem muitos, mas muitos ensinamentos importantes e dicas valiosas. O livro de Tiago no Novo Testamento é um livro, assim como todos os livros e escrituras, ele é um livro realmente, na minha opinião, imperdível. Se você já estudou, você vai saber que Tiago ele era bem assim, bem direto, bem claro e não deixava dúvidas também. Ele era muito inspirado naquilo que ele escrevia. E no versículo 5 do capítulo 1 de Tiago, Joseph leu: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente
e o não lance em rosto, e se lhe há dada. Então Joseph, ele falou que, nossa, aquela escritura jamais tinha penetrado o seu íntimo estômago tão grande como naquele momento. Tiago deixa bem claro, se você tem dúvida, peça a Deus. Como nós, quando eu tive oportunidade de servir como missionário, os missionários desde sempre, nós usamos essa escritura porque Tiago ele deixa bem claro, se você tem dúvida, pergunte a Deus. E esse é o convite que nós sempre fazemos às pessoas. Você não é obrigado a acreditar na gente, você que está aí assistindo não é obrigada ou obrigado a concordar comigo. Mas realmente ore a Deus. Pergunte com sinceridade de coração, como Joseph fez, como eu fiz, como muitas pessoas fizeram, fazem e ainda vão fazer. Tiago também ele deixa bem claro para a gente pedir com fé, não duvidando que se a gente não tiver fé para aquilo que nós estamos perguntando, nós não vamos ter a resposta. A gente tem que realmente, o que é ter oração com fé? A gente pedir a Deus, mas a gente aceitar a resposta que Ele tem para nós. Não a gente querer, mas eu acho que é assim, ou acho que é assado. Nós não, a gente deve realmente aceitar a resposta de Deus em nossos corações. Então, Joseph, ele decidiu fazer o que? Ele foi orar, porque ele queria sair daquela dúvida e ele saiu de sua casa e foi para um bosque onde ele viu que haveria paz e tranquilidade. Ele foi orar. Vamos ver no versículo 14 agora de, de Joseph, uma história. Assim, seguindo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa, pois em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. E então, vemos, é isso que ele procurou fazer, um lugar onde ele haveria paz, onde ele não tivesse interferências, para que ele pudesse realmente orar. E nós também sempre falamos a respeito disso, a oração é importante, vemos no estudo do livro de Mórmon, vamos ver em Doutrina e Convênios, e quando a gente vê a estudar a Bíblia, nós vamos ver como é importante e é fundamental fazermos a oração. Mas não é orar por orar, a gente deve realmente abrir nosso coração e estar pronto para receber a resposta, mesmo que não seja aquilo que nós esteja esperando no momento, mas a gente procura realmente a vontade de Deus. Hoje em dia, é claro, vai ser difícil encontrar um bosque, algum lugar assim bem tranquilo, ainda mais quem mora numa cidade assim como a que eu moro, a minha cidade, São Paulo capital, mas abrindo o nosso coração realmente com sinceridade, nós vamos ter a chance e o privilégio de podermos receber a resposta de Deus. E Joseph ele fez isso, ele foi para um bosque, embora jovem, ele procurou um lugar tranquilo para que ele pudesse ler, para que ele pudesse orar, após ele ter lido. E quando ele começou a orar, ele percebeu que o inimigo, ou seja, Satanás, tentou impedi-lo de orar, pois ele relata que é uma força invisível o fez até lhe travar a língua e ele sentiu até uma escuridão, trazendo até ele para que ele pudesse parar de orar, para que ele pudesse parar de pedir a Deus para que ele não tivesse resposta. O inimigo ele fica furioso quando nós de alguma forma buscamos fazer a vontade de Deus, quando a gente vai procurar fazer algo bom.
O inimigo vai tentar sempre de todas as formas nos atrapalhar. Isso é com toda e qualquer pessoa. Quando o inimigo vê que a pessoa está fazendo aquilo que ele gosta, ele não vai ficar forçando. Por quê? Porque já está fazendo a vontade dele. Mas quando a pessoa procura fazer o certo, procura fazer o bem, ele vai procurar de todas as formas atrapalhar. Porém, Joseph não desistiu e ele usou de todas as suas forças para clamar a Deus, para se livrar do inimigo que ele não estava podendo ver. E a sua fé era realmente muito grande, extraordinária. E em seu relato ele disse que após ele ter usado todas as suas forças para orar, ele disse: eu vi descer sobre mim um pilar de luz, acima de minha cabeça, mais brilhante do que o sol, e que descia gradualmente sobre mim. Vamos ver o versículo 17. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é o meu filho amado, ouve-o. Em resposta à sua oração, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith. Presto meu testemunho realmente de que eu sei que isso é verdade, que eu orei para poder ter a resposta e eu tive, para poder saber que isso realmente é verdade. Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith. Como falamos, a gente pode ver que toda a pessoa, independente da idade, a pessoa que realmente busca a Deus, ela vai ter a resposta. Ela vai ter a sua dúvida esclarecida e ela vai poder ter o testemunho da sua fé. Joseph realmente viu o Pai e o Filho e por isso ele restaurou a igreja e o Evangelho restaurado nesses últimos dias. E ele aproveitou a maravilhosa e esplêndida oportunidade e ele perguntou qual religião ele deveria seguir. E foi-lhe respondida que nenhuma delas, pois as religiões, as pessoas estavam fazendo aquilo que o profeta Isaías havia profetizado muitos séculos antes da vinda de Cristo. Mas Isaías ele teve profecias também desses últimos dias e falou que as pessoas iam se aproximar dele com os lábios de Deus, porém o seu coração estava muito longe dele. Todos nós, e na verdade estamos sujeitos a isso, a gente pode estar falando e falando de Deus, mas a gente pode não estar com o coração perto dele. Porém, aqui na situação é que, como a gente sempre diz, eu mesmo falei, eu pesquisei, estudei as outras religiões, antes de eu me filiar à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Novamente eu falo, tem coisas boas? É claro que tem. Tem costumes bons? É claro que tem. Mas eu não sentia a minha fome do Evangelho saciado. Eu ficava cada vez mais com dúvida, eu ficava cada vez mais confuso, inquieto, e como já relatei até que eu realmente procurei, eu pedi a Deus que me mostrasse qual era a igreja que eu deveria seguir e em resposta uma ex-colega de escola pediu para que os missionários fossem na minha casa. Ela nem sabia que eu tinha feito essa oração, ela soube depois, é claro, mas eles estavam lá com a família dela. Eles perguntaram se tinha alguém que eles poderiam ensinar e ela disse, ensina a ele que ele é meu amigo e tal. Ela realmente teve essa inspiração. As mulheres realmente são inspiradas e importantíssimas e fundamentais no plano de Deus, com certeza. E ela, embora fosse jovem na época, tinha uns 16 anos,
mas ela orou e sentiu também que ela deveria pedir, e os missionários foram lá na minha casa me ensinar, e pouco tempo depois eu me batizei. Já estou há 34, já indo há 35 anos como membro da igreja. E logo após a visão, Joseph então ele decidiu voltar para casa. A sua mãe, Lucy, perguntou se estava tudo bem, o que tinha acontecido. Ele disse que estava tudo bem. E logo após a falar da visão, ele comentou para as pessoas, com ministros, com pastores, e incrivelmente começou uma perseguição e ódio contra ele, Joseph Smith, e toda a sua família. O que é interessante, por que um jovem de 14, que estava indo para 15 anos de idade, como é que ele pôde ter atraído a atenção tanto de pessoas que eram líderes religiosos, de homens influentes, a ponto de provocar até a opinião pública, que é o que aconteceu. E Joseph e sua família, eles eram pessoas assim de uma condição financeira muito carente. Eles trabalhavam lá na lavoura. Ele também era uma pessoa que só tinha a quarta série. Ele não tinha o primário completo, e quase que ainda em sua infância. Por que um jovem pôde ter atraído tanta atenção, e as outras religiões também foram procurar destruir e atacar ele? Por que por ele ter tido uma visão, ele, mesmo assim, com tudo isso, com a baixa condição financeira e com todas as carências e problemas que eles tinham, a perseguição se tornou grande e impressionante, a ponto de até mesmo os poderosos ficarem o perseguindo. Porém, ele havia tido uma visão, e ao se sentir e ele se sentia como o apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, na época do Novo Testamento da Bíblia, relembrando, o apóstolo Paulo, ele era antigamente um perseguidor da igreja e dos cristãos, e ele era conhecido pelo nome de Saulo. Saulo, ele era tão perseguidor dos cristãos que ele viu o apóstolo Estevão, um homem que era tão justo que as pessoas, quando olhavam para o apóstolo Estevão, diziam que ao olhar para o rosto dele era como se estivesse olhando para um anjo de Deus. Ele viu o apóstolo Estevão sendo apedrejado e ele não fez nada, mas ele consentiu. E quando ele estava andando, ele viu Jesus numa visão, e ele havia ouvido a voz de Jesus lhe chamando: Saulo, por que me persegues? E ele reconheceu que era Jesus e ouviu a voz do Senhor, e aí ele parou de perseguir a igreja, os cristãos, para depois se tornar um dos maiores missionários de toda a história da humanidade. E, porém, quando as pessoas ouviram Paulo falar aquilo, que ele havia visto a voz do Senhor e as coisas que ele estava seguindo, ele foi atacado, ele foi chamado de louco, ele foi até preso e levado ao rei Agripa. E o rei Agripa, por sua vez, questionou Paulo, se ele realmente havia visto e ouvido, e Paulo não negou aquilo que ele viu e que ele ouviu e que ele sabia ser verdadeiro. Da mesma forma, Joseph Smith não poderia negar o que ele viu e que ele sabe ser verdadeiro. E Saulo, depois ele passou a ser conhecido como Paulo. E como falamos, Paulo, ele sozinho, ele viajou, escreveu epístolas, as cartas, chamou a atenção das pessoas, mesmo sendo chamado de louco, perseguido e humilhado e agredido, mas ele jamais deixou de fazer aquilo que ele sabia a verdade. Nós vemos lá em Romanos que Paulo, ele disse que para mim, que a ele não importava fazer a vontade dos homens, mas sim de fazer a vontade de Deus. E é o que nós temos que fazer, também sempre procurar fazer a vontade de Deus.
Muitas vezes a gente vai ser chamado de louco, de antiquado, de fanático por professar a nossa crença. As pessoas que acreditam em Cristo vão também ser chamadas de loucas de alguma forma. Na época de hoje está até comum pessoas se tornando ateus, que ficam ironizando, debochando de quem é religioso e tal. Isso, perseguições contra as pessoas que procuram fazer o bem, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, até quando chegar o dia da segunda vinda, que Cristo voltará em grande glória, e aí vai acabar a iniquidade e o erro no mundo. E do mesmo jeito que Paulo teve coragem, que Joseph teve coragem, nós também temos que ter coragem. E da mesma forma, Joseph se sentia como o apóstolo Paulo, porém ele corajosamente sempre defendeu e testificou aquilo que ele viu e ouviu. Vamos ler o versículo 26. Minha mente já estava satisfeita no que concernia ao mundo sectário. Não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava até nova orientação. Descobrira-se verdadeiro testemunho de Tiago, que um homem que necessite de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la sem ser repreendido. A resposta que Joseph teve ao ler a epístola de Tiago, eu também já tive, todos podem ter, temos que realmente ter fé, acreditando que Deus vai responder nossas orações, que Deus vai esclarecer nossas dúvidas. E presto o meu testemunho que eu sei que realmente, que eu tenho certeza de tudo isso que foi dito aqui hoje, que eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que esse livro que estão estudando hoje em dia, a Doutrina e Convênios, também é um livro inspirado. E também quero prestar meu testemunho sem demagogia ou sem hipocrisia, que eu sei que a Bíblia Sagrada também é a palavra de Deus e que nós também temos que seguir seus ensinamentos, seus mandamentos, para que possamos nos aproximar de Deus, como Jesus disse, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu sei realmente que eu tenho um apreço e um amor muito grande pelas Escrituras, que tudo nos ajuda. Eu sei que a leitura do livro de Mórmon me ajudou de verdade a ter mais amor ainda pela Bíblia do que eu já tinha. Eu já tinha, mas com a leitura do livro de Mórmon, o meu amor e apreço pela Bíblia Sagrada cresceram bastante. Presto o meu testemunho que eu sei realmente que essas coisas são verdadeiras. Presto o meu testemunho que eu sei que Deus, Ele responde às nossas orações e que Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. E é esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E te convido, se você ainda tem dúvida, peça realmente a Deus, mas com sinceridade de coração, e Ele vai responder às suas orações. Então essa foi a aula de hoje. Espero que você aprecie, que você tenha gostado bastante e nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau.